Olá, me chamo Matheus Santos Mendonça e apresentarei o projeto intitulado Repercussões da Experiência Constitucional no Discurso Liberal Brasileiro ante a iminência da Lei do Ventre Livre, 1860-1871. Bom, a pesquisa procurou entender a repercussão da ordem constitucional fundada em 1824 nas estratégias discursivas dos atores políticos, que eram marcadamente sectários de uma ideologia liberal, adotadas no contexto de emancipação do sistema escravista, que se deu a partir da década de 1860 no Brasil. Buscou se identificar nesses debates, né, das sessões parlamentares que discutiram o projeto do governo sobre a libertação do ventre, o modo pelo qual a retórica liberal foi exercida pelos atores políticos da época, a fim de frear o potencial transformador que a lei do ventre livre poderia ter exercido sobre a situação jurídica do escravo. E acima de qualquer ambiguidade ideológica, que à época se limitava a dividir os partidos, conservador e liberal, em questões outras que não a situação do cativeiro, visto que a quase generalidade dos parlamentares, contrários ou não ao projeto normativo, estavam dispostos a conter, em nome do direito à propriedade garantido constitucionalmente, quaisquer tentativas de regulamentação mais enfáticas sobre a propriedade escrava. Inicialmente, o projeto previa que tal libertação ensejaria aos filhos das escravas a condição de ingênuo, ou seja, a condição daqueles que nunca foram escravos, em oposição à categoria de libertos, relacionada aos que em algum momento estiveram na condição de escravo. Essa proposta inicial gerou uma forte discussão sobre a condição jurídica desses menores, visto que considerá-los ingênuos implicaria, conforme o artigo 6º da Constituição Imperial, no exercício pleno dos direitos políticos que os libertos não tinham. Além disso, a condição de ingênuos permitiria o percebimento por parte dos senhores das mães desses escravos, desses filhos de escravos, de uma indenização que se daria ou em pecúnia ou com a prestação dos serviços do menor até a idade de 21 anos. Nesse ponto, o parlamento acabou seguindo uma emenda da Comissão Especial que retirava o termo havidos por ingênuo, no artigo 1º da lei, o que garantiria a indenização aos senhores pela libertação do ventre e a perpetuação do status limitado desses filhos de escravos. Pode-se cogitar que a aprovação dessa emenda tinha como cerne evitar a participação dos escravos no debate público e na vida política de forma inclusiva, mas não havia sentido em discutir os efeitos dessa condição, pois tais indivíduos, em sua maioria, continuariam morando nas lavouras para prestar serviços como forma de indenização até os seus 21 anos, sem acesso à educação e estranhos aos fatos da vida pública de uma sociedade patrimonialista. Também seria uma contradição, como alguns parlamentares apontaram, considerá-los ingênuos e exigir desses indivíduos prestação de serviços como forma de indenização. Desse modo, viu-se que as estratégias discursivas adotadas seguiram a linha da fala do trono de Dom Pedro II de 1867, segundo a qual não havia mais espaço para postergar a discussão sobre a oportunidade de se promover uma emancipação, especialmente ante as pressões externas, que deveria ser feita respeitando o direito à propriedade dos senhores, e muitos deles eram políticos do próprio parlamento. Disso resultou um debate no qual os opositores do governo ainda insistiram na retórica do medo, né, para que o projeto não passasse, calcado essencialmente em 3 argumentos: na manutenção da ordem pública, na garantia de que a escravidão proporcionaria uma economia nacional estável e na perpetuação da moral senhorial. Contudo, foi possível observar que, na medida em que esses parlamentares viram que a regulamentação não seria grandes riscos ao sistema, o debate praticamente desapareceu nas últimas sessões antes da aprovação no Senado, o que reforçaria a ideia de que havia um pacto social firmado sobre um arranjo constitucional para a perpetuação da escravidão enquanto fosse possível. 2 fatores ainda concorreram para que a ordem constitucional fosse conveniente a esses interesses. Primeiro, foi construída sob um particular cenário, em que a oligarquia rural dispunha apenas dos ideais liberais que se compatibilizavam ao pacto social firmado, e a omissão do texto constitucional quanto ao sistema escravista e à situação do escravo, que abria brecha para que essa elite letrada alçasse interpretações diversas sobre a legitimidade da escravidão. Por isso, os parlamentares mais enfáticos contra a emancipação do escravo recorreram ao seu texto para repudiar qualquer tentativa de alteração do status jurídico do escravo e de relativização desse direito à propriedade. Essa manipulação discursiva pode perpetuar a lógica legitimadora desse sistema, mitigando o potencial transformador do status quo que emergia junto ao contexto de discussão da lei do ventre livre.
Espero que gostem e fico por aqui.